Isso. Aqui. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer uma live, mas eu fiz uma live mesmo assim. Tchau, tchau. Como que eu faço, gente, quando alguém convida pra entrar? Aqui, Heavy Love. Unas Heliópolis? Ela vai entrar por aqui? Tem que ter um convite. Transmitir ao vivo. Isso. É esse? Uhum. Ih, moleque. É isso mesmo? Eu não sei fazer uma live. Oi, Gwen! Oi! Tudo bem? Opa! É. Tudo bem? Tava aqui ansiosa. Linda a sua introdução. Parabéns, viu? Ai, obrigada, Obrigada. Cleide. Eu estou um pouco Obrigada. nervosa, porque eu nunca E fiz uma eu? live no Instagram. A gente conversou antes, a gente já deu uma fofocada antes de começar. Já liguei para a Cleide, falei, me perdoa, eu não sou uma repórter, não sou muito boa entrevistadora, mas farei o meu melhor. Já mandei beijo pra Julinha, fala para depois ela ver que eu mandei. Tá certo. Primeiro, obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui tirando nossas dúvidas, explicando um pouquinho. Eu separei 10 perguntinhas para você que eu acho que vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a sua relação com a Unas e como funciona e por que é tão importante a gente ajudar. Então, a minha primeira pergunta é a seu respeito. Você chegou em Heliópolis em que ano? Primeiro eu queria muitíssimo agradecer você. Já te falei anteriormente, mas eu sou sua fã. Tenho idade para ser sua mãe, mas assim, sou cercada de pessoas que te adoram, né? Ai, Você foi linda, maravilhosa no BBB. Eu vi o tanto de quanto ser humano você é, né? Então, primeiro dizer isso da pessoa, da sua pessoa, né? De você, Manu. Agradecer muitíssimo esse espaço, todas essas pessoas que estão assistindo, meninas e meninos, enfim, todo esse público lindo. E dizer o seguinte, para nós está sendo uma honra muito grande. Você não tem ideia o tanto que nós vibramos na campanha, no lançamento da campanha. Foi lindo, criou um impacto aqui que você não tem ideia, né? A gente andando na rua e falando, Manu, nossa, Manu vem quando, né? Então, assim, muito fantástico. Você mora aqui no coração da gente, dizer o seguinte, muito lindo a sua atitude, né? E aí, entrando, senão eu falo demais, eu sou nordestina, sou do Ceará, e minha família veio por conta da seca. A gente passava fome lá, não tinha terra para morar, então a gente veio tentar a sorte aqui em São Paulo. E aí a gente veio em 1971. Só que o dinheiro que deu, a gente comprou um barraco na favela da Vila Prudente, que é a favela mais antiga aqui de São Paulo. E depois que a gente estava lá um ano, a prefeitura foi fazer uma alça que liga um viaduto, que é o viaduto São Paulo. Acho que não sei se você conhece aqui o Ipiranga, então liga a Vila Prudente com Ipiranga, essa alça. E aí a gente morava nesse espaço onde foi fazer esse viaduto. Foi eu e mais 120 famílias que veio para cá, para Heliópolis. Na verdade, naquele período, era um espaço grande, vazio. Heliópolis tem 1 milhão de metros quadrados. E a gente chegou aqui em 72. Na verdade, era meu pai, minha mãe e mais 4 filhos. Eu tinha, na época, 6 anos de idade. 6 anos. 6 anos. E aí a gente veio para cá e um grande sonho que a gente ia ficar aqui eram alojamentos onde o banheiro era coletivo, lavar roupa era coletivo. A gente tinha um cômodo de 20 metros quadrados e a gente morava nesse 20 metros quadrados, mas a gente tinha um grande sonho, foi isso que me alimentou a vida toda, que era ter uma casa. Porque a gente saiu de lá com a esperança de ter uma casa. Então a prefeitura falou, vocês vão ficar aqui durante uns meses, a casa de vocês estão sendo feita e vocês vão mudar para lá. E aí fiquei morando em barraco até 25 anos de idade, né? Não chegou essa casa.
E aí foi o que nos restou, na verdade, naquele momento, a gente lutar e sonhar de ter uma moradia. 70, nos anos 80, a gente tem uma grande crise de desemprego. Aqui na região, Manu, era uma região industrial. Então, tinha várias empresas. Aqui é perto de São Caetano, de São Bernardo. Nós estamos em uma região muito boa, né? E aí as pessoas também, como a minha família, também vieram tentar a vida aqui em São Paulo. E você imagina uma terra vazia, e aí a ocupação, né, da nossa comunidade se deu dessa forma. Por nordestino, trabalhadores e trabalhadoras que não conseguiam pagar aluguel, vinham tentar a sorte, em São Paulo, né? E vinham morar e começaram a morar aqui em Heliópolis. Assim que a nossa comunidade deixa de ser somente um alojamento de 120 pessoas, para ir aumentando, todos os dias entravam pessoas novas, né? Por não ter onde morar. Foi um pouco assim que começou a história de Heliópolis. E você estava lá. E como Sim, estava lá. Nasceu a Unas? Você fez parte dessa criação? Então, e aí, como eu estou te falando, Heliópolis foi crescendo. Heliópolis crescendo era uma terra que, por exemplo, tinham essas famílias que ainda estavam nesses barracos, nesses alojamentos, né? E aí, com o crescimento do Heliópolis, foi se juntando pessoas que naquele período a gente estava saindo da ditadura. Nós estamos falando dos anos 80, 85, 86, que tinha muita gente de direitos humanos, as comunidades eclesiais de base, que faziam um trabalho aqui dentro. E junto com os moradores daqui. Então, tinha pessoas aqui, tipo o João e a Genésia, quando eles vieram morar para cá, e tinha grileiro que queria cobrar aluguel, e as pessoas não tinham como pagar o aluguel. E aí, essa união dessas pessoas, aí a gente se juntava em reuniões, faziam reuniões nos locais, né? Então, a Unas não começa como associação, ela começa como comissão de moradores. Esses moradores, eles se juntavam para poder lutar, para poder permanecer aqui na terra. Então, eles se juntaram de tal forma que eles fizeram com que a prefeitura comprasse essa área, adquirisse essa área do IAPAS. Começa assim a nossa organização. Então, a primeira vitória dessa comissão foi com que a prefeitura fazer com que a prefeitura comprasse essa área. Aí a gente já fica mais tranquilo, porque as pessoas já não têm medo dos grileiros, né? As pessoas já têm aquela segurança de morar, né? Mas também ainda não tem a posse da terra. Pra você ter uma ideia, até hoje essa área, a gente não tem escritura dessa área. E aí o outro passo, né, que a gente percebe, quando a gente consegue fazer com que a prefeitura compre a área, aí a gente se sente mais seguro. Aí a prefeitura chega para a gente, naquele período a gente enquanto comissão de moradores, e fala assim, bom, a partir de hoje vocês não vão mais representar os moradores porque vocês não existem. É assim que a gente funda a Unas. Aí a gente se junta, né, essa comissão de moradores, em 87, a gente funda uma organização para lutar pelos moradores. Naquele momento era pela posse da terra, era para a gente ter direito para morar, né, de ter a nossa casa. Vocês. Não entendi. Essa foi a primeira pauta de vocês. Essa foi a primeira pauta. Porque, na verdade, a gente precisava morar e a gente ainda falava mais naquele período. Por exemplo, a gente falava o seguinte, até o João de Barros tem uma casa. Por que a gente não tem direito a ter a nossa casa? Então, a nossa luta era nesse sentido. Uma outra coisa também que naquele momento, quando comissão de moradores, a gente tinha, que era o seguinte, a gente precisava se juntar. Então, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, a gente sabia que nós precisávamos estar unidos. Então, ia ser mais forte. E assim ficava mais forte. Tanto é que em 2002 a gente vence um despejo aqui dentro, né? E esse despejo foi o que, na verdade, foi a outra parte da luta que nos fortaleceu muito, porque a gente percebeu que eu morava em uma ponta de Heliópolis, né? A nossa divisão é por núcleo, é como se fosse mini bairros. Nós temos 10 mini bairros aqui dentro. São os 10 núcleos. Então, eu morava num trecho. E a desocupação foi no trecho onde eu morava.
e tinha as pessoas de um outro lado, que a gente chama Rua da Mina, que seria uma outra ponta, que eles vieram junto ajudar a gente, né? Então, a gente percebeu que a gente precisava estar sempre unido, né? Então, essa união nossa fez com que a gente conseguisse vencer esse despejo, a gente conseguisse vencer uma reintegração de posse, que era para se fazer um shopping center aqui dentro, né? A nossa área hoje aqui, a gente é bem surtido nessa parte de viário, né? Então, a ideia era se fazer um shopping center aqui dentro. Então, se a gente pegar a nossa história de 70, né, até 80, final de 80, foi toda nessa questão de permanecer no local. E eu tinha um grande sonho, que era ter uma casa, né? Tanto é que a minha casa eu consigo em 92, quando nasce a minha filha, né? Então, foi aí minha filha já nasceu numa casa. Porque para mim o barraco não era uma casa, né? E aí não era só para mim, porque eu sei que quando eu consegui a minha casa, teve no mínimo 5.000 pessoas nas assembleias junto aqui de Heliópolis me ajudando, né? Então, eu tinha esse compromisso com a outra pessoa, porque a minha casa não era só minha. Outras pessoas me ajudaram até a casa, né? Então, a gente tinha muito isso, essa coisa forte de um estar junto com o outro. Então, a gente tinha desde mutirão de construção de casa, como também mutirão para participar das reuniões, para reivindicar as questões tanto da posse da terra. Depois a gente foi reivindicar a creche, porque as crianças ficavam dentro de casa sozinhas, as mães tinham que ir trabalhar também, porque só o salário do marido, ou o marido ficou desempregado. Então, as mulheres precisaram ir para o trabalho. Se a gente olhar na história do país, a gente vê as mulheres indo para o trabalho, né? Para trabalho, estudar, porque até então não. Né? Então, toda essa trajetória foi muito fundamental para essa questão da nossa luta de fortalecer. Então, quando a gente funda a UNAS, a gente tem como essência, né, essa coisa da luta, da luta do povo, da luta pela necessidade básica das pessoas. Né? Aqui nós tínhamos 2 rios, que quando córregos, né, não é nem rio, é córrego, que quando chovia, a gente ficava rezando para não cair barraco, não morrer as pessoas. Né? Hoje a gente já tem esses córregos canalizados. Mas a gente teve que muito trazer, enfrentar, reivindicar o poder público. Então foi uma coisa sempre que a nossa organização, a gente nunca quis estar isolado. Então a gente nunca quis ser gueto, a gente sempre quis dialogar com o nosso bairro, que é o Ipiranga, né? O distrito é Sacomã, mas o bairro é o Ipiranga. Então é um bairro de classe média que a gente tem direito ao museu. Então a gente sempre pensou não se isolar dentro de Heliópolis, né? A gente sempre pensou um Heliópolis onde a gente dialogue com os espaços públicos, né? A gente tenha direito à creche, né? Então a gente tenha direito a um centro da criança ou do adolescente. A gente tem as escolas, e as escolas sejam abertas para as nossas crianças. Né? Então, a gente sempre teve essa essência da nossa organização, todo momento foi o quê? A luta por direito. Por direitos humanos, por direito à alimentação, direito à saúde. Né? Então, essas questões sempre foram fundamentais para a questão da nossa luta. Incrível, Cleide. Nossa, Cleide, você fala tão lindo, eu fico assim, ó. Ai, desculpa, não, eu tô muito emocionada, assim, é uma coisa que muito da história da gente. Estou conversando com você aqui, é muito lindo toda a sua luta, você como mulher à frente disso, é muito incrível, muita admiração mesmo. Bom, vamos voltar aqui à minha entrevista. Ó, explica pra gente um pouquinho essa ideia de bairro educador que vocês têm aí. Como isso é trabalhado na comunidade? Então, bairro educador é uma, como que eu quero dizer, é uma forma da gente pensar a pessoa de forma integral. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, educação é separado de saúde, enfim, né, de moradia. Não, a gente vê as necessidades básicas. Acho que a gente, como teve muita necessidade, eu fico pensando o seguinte, o nosso país, ele não devia lutar por coisas tão essenciais, né?
educação, alimentação, enfim, Que é o é uma básico. coisa assim que é o básico para o ser humano, né? Então, quando o bairro educador, foi uma forma da gente nomear o que a gente vê como ser integral, como humano, como humanitário, a necessidade da gente estar integrado, né? Sim. E aí a gente elencou a educação como prioridade, mas uma educação que emancipa, não é uma educação bancária no sentido de reprodução, é uma educação viva. E a gente entende essa educação, que é o conceito do bairro educador, em cima de princípios. Não tem um bairro educador sem princípios. Então a gente elencou 5 princípios. Também uma outra coisa do bairro educador é uma articulação dos territórios, né? Então, assim, a gente pensa uma escola pensando num cenário local, que então ela está inserida nesse contexto social, religioso, político, enfim, a gente pensa dessa forma, né? E esses territórios, a gente vê as escolas, os EMEI, a gente não vê uma parte, vê Heliópolis, nós aqui, a favela, né? Então tem toda a dinâmica, as preocupações que tem. E aí, dos princípios, a gente começou elencando os princípios. A gente teve aqui um diretor, que eu não posso deixar de não citar, que foi o Braz, um diretor de escola. E a gente falava, é um diretor diferente. Porque é um diretor que ele vinha visitar as casas das pessoas. Eles vinham saber por que aquele aluno não estava indo para a escola. Ele se preocupava com isso, né? E aí, o que aconteceu? Nós estamos falando de 22 anos atrás, para você ter uma ideia. Então, a gente tinha, naquele momento, uma grande questão, que era o toque de recolher, muitas mortes. Foi num período quando chegam as drogas aqui na favela, então a gente tinha muitos meninos sendo assassinados porque ficava viciado e não conseguia pagar a droga. Então, foi um momento muito triste aqui da nossa comunidade. E teve o assassinato de uma menina, vários assassinatos, e um assassinato de uma menina dessa escola Campos Sales. E aí, esse assassinato, ele gerou uma caminhada pela paz. Esse foi o primeiro edificador, segundo os edificadores da caminhada da paz. E aí o Braz, quando chega, na época era o João Miranda, presidente, quando ele chega para a gente, ele fala, precisamos fazer alguma coisa. Vamos fazer. A gente sai numa caminhada pela paz, né? Porque também uma essência desse bairro educador é a cultura da paz. A paz, quando eu digo, que, por exemplo, a gente está falando, sem emprego você não tem paz, sem saúde você não tem paz. Então, novamente, remete a esse ser integral, né? Sim. E aí, o que a gente pensa? Então, assim, é você transformar os problemas em soluções, em esperança, né? Em você acreditar, né? E em organização e em estar junto, né? E aí a gente pensa nesses princípios, né? E esses princípios passam a ser o princípio da escola, o princípio nosso aqui de Heliópolis, da UNAS, né? O princípio, então, o nosso desafio é articular mais escolas e mais espaços que tenham esses mesmos princípios, né? E aí a gente elenca a autonomia. Autonomia não é independência. Então, para eu ser autônomo, eu preciso de você, você precisa de mim, a gente precisa do outro. Então, a autonomia em você poder decidir, de você poder articular, né? Aí a gente vê a responsabilidade. Então, a autonomia necessita ser responsável pelo que você vai decidir também, pelo que as escolhas a fazer. A gente elenca essa coisa da solidariedade. Então, a gente vê sem solidariedade o ser humano, a humanidade, a gente não tem progresso. Então, essa coisa da solidariedade, essa coisa de todo o espaço, é um centro de liderança. Então, a liderança vai ter momento que eu estou liderando, tem momento que é você, tem momento, a gente viu que é uma criança de 7 anos, tem momento que é um jovem. Então, a liderança, você não fica com não é sua liderança, não sou eu que lidero, não sou eu todo momento, né? Ela precisa estar compartilhada, ela precisa estar passando de mão em mão, porque isso empodera as pessoas, né? Porque é isso que importa. Nós não queremos uma coisa assim que, eu quero dizer assim, um papagaio. Ninguém quer papagaio. Nós queremos, né? Acho que aquela história, né? O grande mestre é aquele que supera, o aluno supera o professor, né? Esse é o grande professor, né? E essa questão da educação, ter a educação como prioridade.
Então, a gente acredita, né, nessa questão da educação. Então, assim, esses 5 princípios, a gente fecha junto no que a gente acredita que é essa questão do bairro educador. Então, é a preocupação da saúde. Vou só te falar que, assim, as pessoas estão alucinadas com você, tá? Minha família aqui já virou sua fã. Meu pai está mandando assim, Cleide está dando aula de construção da nação. Oh, meu Deus, como ele é gentil. Fala para ele que a gente tem a nossa rádio aqui, viu? A Rádio Heliópolis. Sim, eu falei. Então, quando ele quiser mandar uma... Que é radialista, ele me chamou para ir lá, quando, enfim, tudo isso passar e a gente puder. E eu falei que meu pai é radialista, eu tenho todo esse... Então, quando ele quiser mandar uma deixa para lá, viu? Pode mandar, é Rádio Heliópolis. Dá um salve. Vou falar para ele falar do projeto, do programa dele. Isso, então, Te interrompi. Não, imagina. Então é esse, o bairro educador é essa articulação com o território, né? Vendo todos importantes, então todos para nós, os seres humanos, as pessoas são importantes, são pedras preciosas, né? E que é necessário, por exemplo, essa articulação de currículos também, vamos pensar, então a gente trabalha a Semana dos Direitos Humanos, a gente trabalha um seminário da educação, que são 1000 pessoas, 1000 professores, educadores que estão junto. Então, quer dizer, na verdade, é uma grande vontade, esse bairro educador, da gente tornar um espaço, não vai ser um espaço que não tenha problema, que não tenha dificuldade, que não existe isso no mundo, né? Mas são pessoas que procuram soluções, né, de uma forma na cultura da paz, que sejam resolvidas as questões sem violência, enfim, né? São as questões que a gente entende de humanitárias, de desenvolvimento humano, né? E da gente criar um espaço de convivência que seja bom para todo mundo, né? Nesse sentido, né? Aí a cor da pele, a raça, o gênero, enfim, né? As escolhas sexuais. Para nós, esse mundo que é lindo é exatamente essa diversidade, essas diferenças, que é nas diferenças que eu acho que é importante que a gente se encontra. Então, o bairro educador é esse, ele está muito em construção, né? E a gente precisa de todos e todas nesse bairro educador. Precisa do poder público, precisa da sociedade civil. Muitas vezes a gente sente muita falta do poder público, mas é fundamental quando a gente fala de um espaço, de uma ideia, né? De uma filosofia, né? De um querer, dessa parte é fundamental, todos são fundamentais, né? As igrejas, enfim, todos os territórios. Então, para nós, esse espaço de liderança, esse espaço de educação, não é somente a sala de aula, né? Sim, tanto é que, por exemplo, a gente sabe que às vezes até a gente também tem as paredes nas nossas cabeças, porque a gente também tem os preconceitos, né? Então, o bairro educador ultrapassa isso. Exatamente, eu quebrar também as minhas paredes, né? Então, não é a parede física, mas a parede mental. A parede até de eu eu sou favelada, por exemplo, eu moro aqui, sou nordestina, né? Mas assim, no sentido de eu não me sentir inferior também às outras pessoas que não teve oportunidade. E sim eu entender, né, que a vida são feitas de oportunidades, enfim, que a gente precisa cavar essas oportunidades. Então, é isso, é uma filosofia linda que inclui todos e todas aí, né, na questão do bairro educador. E nós aqui estamos em processo, né? A gente faz um passo, volta atrás, né? Mas a gente não abre mão. Então, a questão do lixo é uma questão que a gente precisa resolver. A juventude. Situações atuais. Sim, são as questões atuais. Eu tinha anotado aqui. Eu tô com um bloquinho, eu tô com tudo aqui. Eu tinha anotado para te perguntar como que é a estrutura da UNAS hoje em dia. Quantas pessoas trabalham? Quantos projetos vocês têm? Então, hoje, na verdade, a gente trabalha com a gente 700 pessoas. Nós temos 54 projetos, entre creches, centro da criança, do adolescente. A gente tem projeto com idoso, centro dia do idoso. A gente tem centro de referência da mulher. Enfim, no total são 54 projetos de atendimento, tanto de atendimento de vulnerabilidade, né, como também de prevenção, que são CCAs. E esses projetos,
Esses projetos, eles continuam funcionando agora, em meio à pandemia? Como é que tá isso? Então, esses projetos, na verdade, as creches e os CCAs, eles pararam. Então, não estão em atendimento. Por isso, até a nossa grande preocupação, que essas crianças hoje estão em casa, estão sem atenção, estão sem escola, né? E a gente tem outros projetos que são de vulnerabilidade social, com assistência social, esses estão em atendimento. Não estão em atendimento em visita nas casas, mas estão acompanhando as famílias. Na verdade, nós atendemos 10 mil pessoas ao dia. Mas Caramba, esses projetos hoje estão fechados. Então, é muito, mas é pouco. Pela necessidade, Manu... Tem mais de 200 mil habitantes, né? Acaba sendo pouco, né? Entendi. Em relação ao montante, é pouco. Mas são muitas pessoas mesmo. A gente acaba atendendo muita... E eu ia perguntar isso, você falou que os projetos estão parados. E como está a vida em Heliópolis? Como a vida tem sido afetada nesse período de pandemia? Assim? Quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando agora? Então, na verdade, para a gente foi um choque, um medo, um pavor, tudo que você possa imaginar junto, né? Porque a gente ficou pensando, bom, começou, olha, o vírus é muito perigoso, vamos se isolar, permaneçam em casa, né? E aí os nossos projetos foram fechados. Sim. E nós ficamos aqui em desespero, porque a gente falou, bom, a gente tem duas tarefas. A primeira, porque assim, eu passei fome muito da nossa diretoria também, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte, e agora? As crianças vão passar fome. A gente tem muita criança que vem se alimentar aqui. Elas se alimentam a refeição dela é aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Então, isso foi uma grande preocupação. A outra também foi como essas pessoas vão ficar dentro de casa. As casas não cabem essas pessoas. As casas são pequenas, são famílias grandes. As ruas não tem, a gente tem viela que não tem 1 metro de distância uma da outra. O que nós vamos fazer? Né? Então, esses foram os nossos 2 pânicos de início. O que nós fizemos? Falamos, bom, peraí, vamos conversar com nossos parceiros, vamos atrás das pessoas que a gente conhece e vamos colocar isso, vamos falar para eles, olha, a gente tem 7 mil crianças e essas crianças estão sem alimentação, nos ajudem. Foi dessa forma que nos ajude. Aí começou a chegar uma solidariedade. Então, isso eu tenho muito que agradecer. Muito, muito, muito. Começaram a chegar doações de pessoas importantíssimas aí da iniciativa privada. Também entramos em contato também com a prefeitura. Queremos também, enfim, tudo. Aí começaram a chegar as alimentações. E aí a gente foi atrás dessas crianças, fomos atrás dessas famílias, do jeito que a gente tomava cuidado para ir, mas a gente batia nas portas, ia ver como que eles estavam, né? Começamos a sair com carro de som, que era outra nossa preocupação. Vamos falar numa linguagem que as pessoas entendam. Sim. Então, gente, é perigoso o vídeo. Para conscientizar, o vício. Isso, preste atenção, lave as mãos. Naquele momento não tinha álcool gel. Lave as mãos com água e sabão. A gente ganhou uma grande doação de sabão, né? E saímos, doamos em todas as casas. Lavem as mãos. Enfim, começou a faltar água. A gente ligou para a Sabesp. Não corte, agora não diminua a água para cá. Sim. Porque tem isso também, a quantidade de água. A gente tem que ficar com água. Enfim, né? Então, essa corrente foi muito positiva para cá. Assim, nos deu muita força, muita esperança. E a gente começou a deparar com pessoas que já estavam morrendo, isso em metade de abril, né? E aí a gente se abalou e falou, não, mas vamos continuar, e agora não vamos conseguir fazer as visitas. Enfim, mas como localizar essas famílias, né? Não, mas agora nós abrimos um plantão, abrimos 10 pontos de solidariedade aqui dentro. Hoje a gente tem 10 pontos só em Heliópolis e temos mais 5 na região, que a região é Parque Bristo. Falamos, não, vamos abrir esses locais, porque fica num local onde a gente possa localizar. Vamos sair atrás das famílias, tomando todo o cuidado. Uma outra coisa positiva foi as máscaras. A gente conseguiu uma parceria aqui para fazer máscara. Então, a gente saiu com máscara logo no final de abril, entregando máscara para todo mundo, né? Então, a gente sentiu que logo no começo de maio a gente já tinha quase 70% utilizando a máscara. Então, a máscara também conteve muito a pandemia aqui, né? O número de pessoas infectados, né? Então, foi muito positivo. Quer dizer,
essa corrente do bem, né? E aí o que eu vi, a solidariedade, novamente, a gente tem isso muito claro, mas foi novamente que nos salvou, que vem nos salvando, na verdade, de toda, né, essa questão que é esse medo grande, que é essa dificuldade grande que a gente tem nesse enfrentamento, né? Porque aí, Manu, o que começou a acontecer? As pessoas, a gente tinha 20% aqui das pessoas desempregadas e mais 40% das famílias que viviam de economia informal. Então, a gente tem cabeleireiro, a gente tem manicure, enfim, a gente tem pessoas que vendem milho, que vendem pipoca, enfim, a gente tem todo esse pessoal, isso aí parou de repente. Sim. Então, e a renda dessas pessoas, né? As pessoas que eram diaristas, mulheres, não tinham mais a diária para poder fazer. Né? Então, começou aqueles 40% que a gente tinha, rapidamente a gente já sentiu o efeito. Então, foi muito impactante nessa renda. Então, essa solidariedade foi muito fundamental. Né? Nesse primeiro momento foi, e até agora, essa solidariedade é que vem salvando as pessoas. Muito concretamente, é isso, né? E eu acho que uma outra coisa também do poder público, que eu acho que foi importante, essa coisa do auxílio emergencial que os deputados fizeram. Então, eu trago isso junto para a gente ver também como é importante a gente ter pessoas, né, comprometidas. Então, isso foi importante, né? Chegar, quando começou a chegar, foi difícil para acessar, nós tivemos que montar um plantão para poder ensinar as pessoas a acessar, as pessoas que não tinham internet, enfim. Mas foi fundamental quando começou a chegar e trouxe uma esperança também para o nosso povo, né? Trouxe né, aquela vontade, falou, não, vamos aqui, vamos segurar, vamos, enfim, né? Vai chegar comida para nossa casa, porque eu acho que o grande desespero mesmo, de total, é essa coisa da falta da alimentação. Entendi. E agora, vamos falar sobre a nossa campanha com a Rev, que é a Rev e Manu, junto com Unas. Vamos explicar um pouquinho, primeiro, como surgiu a parceria de vocês com a Rev Conecta. Eu cheguei, né, eu conheci o trabalho de vocês através dos meninos da Rev Conecta. Então, como vocês se conheceram? Como começou esse trabalho? E como ele é importante? Qual que é a importância dessa união para a comunidade? Sim, então, a Rev, na verdade, eu conheci, foi a Vera Paiva, que faz um trabalho aqui, que o filho dela, o Chico... Chico Lidia, olha como as coisas são importantes, né? O Chico que nos apresentou esse pessoal maravilhoso, que eles já tiveram aqui, eles têm estado em campanha, tem tanto meninos como meninas, viu? Eu chamo tudo meninos e meninas, né? Então, é que eu conheci só os meninos, eu vim através do Chico, meu contato. Mas tem umas meninas, foi o Chico, então o Chico é lindérrimo, eu queria muito agradecer ele. Foi ele que trouxe você, essa maravilha aí. Você eu fiquei aqui muito pra feliz gente. também, muito grata a ele. Então, assim, aí o pessoal, a gente conheceu ele através do Chico. E aí, essa campanha, de novo, eu falo da solidariedade, né? Porque, assim, o que a gente tem sentido? A gente sabe que o nosso país, nós não podemos esquecer das pessoas que precisam, né? Sim. Eu acho que não tem sentido se eu tiver tudo e outro não tiver nada, né? Sim, exatamente. Eu sou exemplo dessa pessoa que não tinha nem onde morar, né? Hoje eu tenho orgulho de onde eu morar e eu tenho alimentação, né? Mas eu tenho pessoas ainda que ela está reduzindo o número de alimentação. Eu acho que isso a gente não pode deixar, né? Então, assim, eu elencaria duas coisas importantíssimas. Essa questão da solidariedade, de você poder ajudar. Eu sei que você está fazendo isso é extremamente importante, né? De fazer. E elenco você. Você não tem ideia como é importante você assumir uma campanha aqui no Heliópolis, na Unas, no Heliópolis. Isso dá uma força tão grande para a gente, né? Isso não tem dinheiro que pague, sabe? Isso você não e eu tem fico ideia. muito feliz, e principalmente de te conhecer e te ouvir falar, assim, é uma admiração muito grande. Mas a gente sabe o que acontece, mano? A gente se sente importante. E é tão bonito quando o nosso povo se sente importante. Quando a gente se sente importante, a gente tem coragem de ser, né? Sabe, bem profundo, mas de ser enquanto pessoa. Né? Eu acho que esse é o direito. A nossa luta aqui dentro da comunidade, né, é isso. Outra coisa, por exemplo, que eu queria dizer que é importante é o seguinte:
a questão da segurança alimentar. Nós estamos falando de criança que se ela não tiver o número de vitaminas, o número de proteínas, eu já tenho 56 anos, para mim já, não é, já deu o que tinha que dar, mas eu quero dizer o seguinte, essa coisa Estão em fase de crescimento e desenvolvimento. E para a inteligência, para o aprendizado. Então é muito importante. Então, para nós é muito fundamental. Isso que eu ia até explicar. A nossa campanha, ela fala sobre a Super Sexta. Eu queria que você explicasse um pouquinho. É exatamente isso que você está falando. Como foi pensada essa Super Sexta e qual a importância da proteína, da cesta verde, do gás, do brinquedo. Por que a cesta básica normal não supria todas as necessidades das famílias? Porque a nossa campanha é justamente essa. Então, vocês que estão doando, que já doaram, e quem quiser doar, o link está aqui fixado na nossa conversa e está no meu link da bio também. Exatamente para isso. Então, eu queria que você explicasse um pouco esse conceito. Então, é disso que eu estou falando. Então, por exemplo, pego na criança, né? Então, a criança é isso. Vai dificultar o aprendizado dela. Se ela tiver hoje uma refeição a menos e não tiver essa parte de proteína, né? Então, a cesta, o que a gente pensa? A gente pensa na sacha, a gente pensa no arroz, pensa como que fala? Na sardinha. Então, a gente pensa no ovo, no frango e no gás para poder cozinhar. E nessa parte de verdura, né? Das frutas e verdura. Então, a nossa cesta, a gente pensa... E o gás, porque muitas vezes falta o gás para poder cozinhar. Eu tenho casos aqui de pessoas que, por exemplo, foram cozinhar com álcool e se queimaram. Então, assim, o que é lindo nessa cesta, e não esquece a criança. Porque, assim, em tempo de pandemia, porque sabe o que acontece? A criança num cômodo pequeno, fechado, dentro de casa. Porque criança gosta de se movimentar, gosta de correr, gosta de energia. Então, o que acontece? A gente também pensa, inclusive nos nossos projetos, a gente manda atividade, vídeos culturais e educativos para as crianças. Então, essa cesta, quando a gente pensou, é nesse sentido. Nós vamos identificar as famílias que mais precisam, as famílias que mais estão necessitando, que não têm condições de ter essa alimentação dessa forma. E como vocês têm um mapeamento das famílias, né? Vocês priorizam isso na distribuição. Nós priorizamos. Nós temos as famílias que mais precisam, na verdade, aqui dentro. Vocês têm esse controle, Hoje a gente tem um mapa de 15.500 famílias aqui dentro. A gente levantou 15.500 famílias que estão precisando de cesta. E dessas 15.500, a gente elencou. Dessas aqui, é ruim você separar, mas a gente separar para multiplicar, não é separar para excluir. Porque a separação nossa nunca pode ser para excluir, né? É para, na verdade, para dar visibilidade, enfim. Para ajuda a ser mais efetiva também, né? Isso, para ser mais efetiva. Essa é a nossa ideia. Eu achei incrível isso. Então, essa super cesta é pensada nesse sentido. É toda a alimentação, mais essa parte de verdura, né? Mais essa parte do gás e mais essa parte das proteínas, que na verdade é o frango e é o ovo. É assim que a gente está pensando. E mais uma atividade para as crianças. Um brinquedo ou uma atividade, por exemplo, quando é bebezinho, a gente pensa em alguma coisa de colorir para poder trabalhar essa coisa, né? Vamos pensar assim, né? Do cognitiva tato, também. enfim, cognitiva. Então é pensado dessa forma, né? Então, assim, eu acho que eu elencaria essa coisa é muito fundamental que você está articulando pela sua doação, né? É muito fundamental. Não, e eu tô super feliz, Cleide. Primeiro, eram essas perguntas que eu tinha para te fazer. Nosso papo foi muito legal, muito incrível, assim. Para quem chegou agora, a Cleide acabou de explicar um pouco do nosso projeto, o projeto que eu apadrinhei, do UNAS, junto com a Rev. E ela explicou o conceito da super cesta, que é muito mais do que só uma cesta básica. Então, se você quiser ajudar, se você curtiu a história, se você já estava pensando em ajudar e não sabia como, é um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Obrigada. Você falou que vocês ficam muito honrados. Na verdade, eu que fico muito honrada e eu que me sinto importante de poder dar voz para um trabalho tão lindo que é esse,
que é, enfim, incrível desde os anos 70, a sua luta, tudo que você conquistou. Assim, é muito inspirador te ouvir falar mesmo, assim, para mim é muito incrível. Então, eu te agradeço pelo seu tempo, te agradeço por todo o trabalho que você tem feito, que ajuda tanta gente, e te agradeço por me aceitar de embaixadora, para eu poder dar visibilidade para essa causa e a gente conseguir ajudar cada vez mais famílias. Então, Cleide, eu te amei, você é uma rainha. Obrigada. Imagina, obrigada. Você é muito generosa. Obrigada. Obrigada, Imagina. generosa. Fiquei feliz mesmo. E espero que as pessoas tenham entendido um pouquinho mais. Então, quem tá doando, quem já doou, que eu fiquei super feliz que a gente vai atingir a meta super rápido. Agora vocês entendem um pouco mais, vocês estão mais próximos, vocês entendem como vocês estão ajudando. E para quem quer doar, seja o que for, assim, o que você conseguir, o que for legal para você, é só entrar nesse link que está fixado aqui e no link da minha bio também, eu deixei nos 2 lugares. Agora vocês já conhecem um pouquinho, vocês já estão apaixonados por Cleide, assim como eu. Vai ficar até mais legal de ajudar. Obrigada. E é isso, Cleide, queria te agradecer muito. Se você quiser deixar um recadinho final. Meu pai tá apaixonado. Meu pai, sou fã da Cleide, já doei, orgulho, como ele filha. É lindo. Cleide, conheça Heliópolis. No que precisares, estão aqui. Papi, é isso. Esse é o espírito. Obrigada. E se quiser deixar uma mensagem final, se quiser me perguntar alguma coisa, qualquer coisa, tamo aí. Então, o que eu vou falar não é nem pergunta, né? Porque assim, eu te conheci muito no BBB, você é linda, maravilhosa. Moramos juntas. Maravilhosa, adorei você é uma pessoa incrível. Né? Obrigada. E eu só queria te falar o seguinte, eu não perdoo, você não pôde estar aqui, não conheceu a gente aqui, mas eu quero que você ande pela nossa rua, que é a Rua da Mina, foi onde a gente iniciou a nossa luta, que a gente quis ser gente, sabe? Quando a gente quis ser gente, a gente quis ser gente. E foi lutando que eu me constituí, que várias outras pessoas se constituíram. Então, eu conto com você aqui, para a gente sair da Rua da Mina e ir até a rádio. A Rádio Heliópolis. Encontrar Reginaldo, que já é meu amigo, que já conversei com o Reginaldo. Nós vamos passar por uma biblioteca, que a gente tem uma biblioteca dentro de Heliópolis, e depois nós vamos para a rádio. Nós vamos fazer esse tour aqui. Perfeito, tá vendo, pai? Se isso quiser, junte-se a nós. Cleide, perfeito, assim, Obrigada. Eu fiquei muito grata de ter esse contato com vocês, né, por Zoom, por videochamada, a gente já conseguiu se conhecer e conversar, mas eu aceito totalmente esse convite, eu quero conhecer o trabalho de vocês, eu tô muito apaixonada, e é isso, tá topado o convite. Quando a gente puder, quando for seguro, quando tudo isso passar, eu aceito seu convite, vou te cobrar. Obrigada, viu? É isso. Namastê. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Namastê. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. E é isso. Já expliquei tudo. Eu nunca fiz uma live, Cleide. Eu não sei nem finalizar, mas eu acho que é só isso. Acho que é um beijo, tchau mesmo, né? Meio frio, mas eu acho que é assim que funciona. Então, beijo, gente. Beijo, Cleide. Obrigada, tchau. Tchau, linda. Tchau.